Então, galera, vamos entrar aqui no mundo bonito, fantástico da botânica. Conteúdo grande, extenso, muita gente reclama. Aqui a gente vai organizar de uma maneira que vai ficar bem mais fácil. A gente está trabalhando classificação, os principais grupos, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Iremos trabalhar a parte morfológica, especialmente das angiospermas, e também trabalhando a parte de histologia, tecidos e a parte de hormônios vegetais. A gente vai estar trabalhando nessa parte botânica bem de forma completa, de forma geral, mas bem distribuído para ficar bem mais fácil de compreender. Então, vamos começar os trabalhos. Classificação. Se você percebeu, ó, é bem fácil, não tem segredo. É você seguir as nossas dicas, vai ficar bem mais fácil entender. Então, a classificação geral das plantas é basicamente nesses dois grupos: criptógamas e fanerógamas. O que vai diferenciar? Perceba que nas duas tem a terminação gamas, né? Mas perceba a diferençazinha no cripto e no fanero. Esse criptógamas, esse gama se refere à estrutura de reprodução. Já o cripto, você vai lembrar de criptografia, né? Algo que está escondido, algo que é pouco evidente, não é facilmente visível. Então as estruturas de reprodução são pouco visíveis, né? Geralmente se usa microscópio, lupas, para se observar essas estruturas. Quem vai estar nesse grupo de criptógamas, como a gente já falou? Briófitas e pteridófitas. Que conta muito no nosso dia a dia, né? Vai ver que cada grupo tem sua característica. E nas fanerógamas, esse fanero já te dá a ideia de algo que é bem visível. Ou seja, as estruturas de reprodução já serão bem visíveis. Você consegue ver com facilidade essas estruturas de reprodução. Quem vai estar no grupo de fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Tranquilo? Então, você vai observar a aula sobre cada grupo dessa aqui e vai ficar bem mais fácil de você entender. No mais, galera. Então, galera, falando aqui das briófitas. Com certeza você já viu alguma briófita na sua casa, não é possível. Ali pertinho da pia, onde tem aquele localzinho bem úmido. Porque as briófitas, elas têm preferência por locais úmidos. Professor, mas por quê? Exatamente porque ela não tem um sistema de transporte de seiva, né? Elas são consideradas plantas avasculares. Então, por isso, como ela não tem sistema de transporte de água e nutrientes, então ela tem que ter o pequeno porte e o sistema de transporte, né, de trocas através de difusão. Então está explicado aqui o pequeno porte das briófitas e a sua preferência por locais úmidos, ou seja, locais que contenham umidade, né, que tenha água. Tranquilo? Mas se você não conhece pelo nome de briófita, com certeza você conhece pelo nome de musgos. Já ouvi falar disso aí, tem gente que chama de lodo, né? Eu acho mais bonitinho chamar musgo mesmo. Tem um grupo também chamado hepática, que tem uma forma parecida com o fígado, né? E por causa disso chamaram de hepáticas. Bem interessante também, viu? Você pode um dia procurar aí no seu entorno, em locais úmidos ali, próximo de rios, de lagoas. Geralmente elas têm a preferência por crescerem sob pedras, locais mais rochosos. É bem interessante, viu? O que a gente pode reconhecer de cara em uma briófita? Esses dois componentes. O gametófito, você vai lembrar de gameta, né? Reprodução sexuada. E o esporófito, você vai lembrar de esporo, reprodução assexuada. O que a gente pode destacar do gametófito? O gametófito, ele é haploide. O que seria esse haploide? Ele tem um número N, né, de cromossomos. Sendo que é bom a gente ter essa informação, viu? O gametófito,
é considerada a fase duradoura, ou seja, a fase predominante na briófita. É bom a gente ficar alerta nisso, que às vezes pode ter uma questãozinha explorando esse conteúdo. E o esporófito, você vai lembrar de esporo, né? É a fase 2N, diploide. Lembra lá de 2N, né? Nas nossas videoaulas sobre mitose e meiose. E é uma fase transitória. Tranquilo? É bom a gente ter essa informação. Então, o que é que nós temos no gametófito? Estruturas que lembram folhas, mas não são folhas verdadeiras, né? Que a gente chama filóide. Estruturas que lembram caule, mas não são caules, né? Como a gente conhece nas angiospermas, que a gente vai chamar cauloide. E que lembram raízes, né? Que são rizoides. Ajudam bastante na fixação. Então, nessa fase, nessa parte chamada gametófito, a gente vai encontrar esses três componentes. Lembrando que não é raiz, caule e folha, viu? Você não vai dizer que briófito tem raiz, caule e folha, porque não tem. E na fase do esporófito, a gente vai encontrar a cápsula, que ela armazena os esporos. A gente vai ver como é que são formados os esporos, viu? Tem os processos de mitose, meiose, tudo envolvido nesses componentes, viu, das briófitas. E essa cápsula, ela é sustentada por uma haste. É uma das estruturas que a gente consegue ver bem olhando uma briófita, essa hastezinha. Só que a gente vai reconhecer aqui, especialmente nas criptógamas, né, a alternância de gerações. O que seria isso? É ficar alternando fase sexuada e fase assexuada no seu ciclo de vida. É uma característica marcante, viu? Que geralmente é bem explorado em questões. A gente pode mais ou menos descrever esse ciclo de vida das briófitas. A gente vai ter um esquemazinho que vai resumir bem mais facilmente isso aí, viu? Então a gente vai ter o que? Gametófitos, você está vendo aqui nessa imagem, que é essa partezinha mais esverdeada. Então os gametófitos, lembre aí, ó, do slidezinho anterior, gametófito, que é a fase duradoura, vão produzir estruturas de reprodução chamadas arquegônios, no caso seria feminino, e anterídeos, que seriam masculinos. Lembrando que aqui não são os gametas, viu? São estruturas onde vão estar os gametas. Então, arquegônios femininos e anterídeos masculinos. Isso tudo produzido nos gametófitos. Sendo que esses arquegônios irão formar os gametas femininos, que a gente vai chamar de oosferas. Lembra que na fêmea, no indivíduo, nos animais, a gente tem o óvulo, né? O ovócito. Aqui, nas plantas, nas briófitas, teremos oosferas. Serão haploides, N, né? E os anterídeos, que são masculinos, irão formar os gametas chamados anterozoides. Lembra muito o nome espermatozoides, né? A função é praticamente a mesma. Então, os anterozoides são formados nos anterídeos, que estão lá nos gametófitozinhos, né? Parte masculina, que também são haploides, N. O que vai acontecer quando esses gametas se encontrarem? A fecundação. Ah, professor, então agora ficou mais fácil entender, né? Vai sempre associando com o mecanismo nos seres humanos, né? Então, com a fecundação, nós teremos a formação do zigoto, que é a nossa primeira célulazinha, né? No caso das plantas também, né? Então, o zigoto ele será diploide, 2N. Por que ele é 2N? Porque ele é um anterozoide N mais uma oosfera N. N mais N, 2N. Sendo que esse zigoto origina o esporófito. Ou seja, o zigoto ele foi formado, teve a origem do gametófito, mas ele vai desenvolver o esporófito.
E esse esporófito, lembra esporófito, te lembra esporos. Lembra lá dos fungos, né? Então esses esporos serão formados nos esporófitos e irão originar gametófitos. Ah, professor, agora está entendido. É um ciclo, né? Gametófito e esporófito. Só que o esporófito forma, ele é 2N, mas forma esporos N. Por que, professor? Dividir ao meio. Dividir ao meio, te lembra o quê? Meiose. Então vai acontecer meiose nesse esporófito para formar os esporos N, que irão originar os gametófitos, que também são N. Então nós temos o quê? Alternância de gerações aí. Então olhando nessas imagens você consegue ver bem, né? O gametófitozinho aqui, verdinho, né? E o esporófito aqui, segurado pela hastezinha, né? A cápsulazinha, bem visível nessas imagens, né? Vamos analisar bem aqui o ciclo. Vamos começar aqui do esporófito. O esporófito que é 2N. Então, nós temos aqui a cápsula lá do esporófito, que é 2N, né? Diploide. Vai acontecer o que a gente falou? Meiose. E vai originar os esporos, que serão haploides. N. Tranquilo? Então, por isso que o esporófito 2N origina esporos N. É por causa da meiose. Então, esses esporos, eles são liberados aqui pela cápsula, vão encontrar locais úmidos e irão germinar. Ah, professor, parece uma sementinha, né? Com essa germinação, esses esporos originam gametófitos. Ah, é por isso que os gametófitos também são N. E nós teremos gametófitos masculinos e femininos. E lembrando que eles são haploides. N. Sendo que o masculino será o anterídeo, né? Que seria o gametângio masculino. Gametângio é o local onde tem-se a produção de gametas, né? O gametângio masculino é o anterídeo e vai formar os gametas masculinos, que a gente chama de quê? Lembra, anterídeo parece com anterozoides. Tranquilo? Esses anterozoides são gametas, são N, haploide. E o gametângio feminino, que é o arquegônio, guarde bem esses nomes, viu? E também, ó, haploide, N. E nesse arquegônio nós teremos o gameta feminino, que é chamado de quê? Oosfera. Também haploide, viu? Então, com a fecundação, nós teremos o que? A união desses gametas. O anterozoide com a oosfera. Dessa união teremos o que? A fecundação e a formação de célula diploide, 2N. No caso, o zigoto, né? A gente vai ter desse zigoto desenvolvimento do embrião. Como ele é 2N, ele vai originar o esporófito, que também é 2N. Sendo que o gametófito, você lembra que ele já foi originado lá na germinação do esporo. Então, a gente tem essa troca, né? Essa alternância entre esporófito e gametófito. Aí a gente chama de alternância de gerações. Alternância entre fase sexuada e assexuada. Lembrando que a fase sexuada a gente vai encontrar aqui no gametófito, fase sexuada, e a fase assexuada a gente vai estar encontrando aqui no esporófito. Sexuada porque tem união de gametas, e assexuada nós temos formação de esporos por meiose, sem que ocorra união, né, de gametas. A gente agradece a atenção. Essa aula aqui de briófitas foi uma aula bem ilustrativa. Mostramos bem o ciclo. É importante porque sempre tem questões cobrando esse ciclo, alternância de gerações.
Então você fica sempre revendo essa videoaula para não esquecer esses ciclos. E lembrando que aqui no canal Anderson Ciência nós temos todo o conteúdo de plantas que você imaginar. Então galera, valeu. Lembrando que você pode compartilhar essa videoaula aqui com os colegas de sala, com os amigos, grupo de família. E mais informações nós estamos lá no Instagram, canal Anderson Ciências. Valeu galera.